O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Ao cair da tarde, os discípulos desceram ao mar, entraram na barca e foram em direção a Cafarnaum, do outro lado do mar. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha vindo ao encontro deles. Soprava um vento forte e o mar estava agitado. Os discípulos tinham remado mais ou menos 5 quilômetros quando enxergaram Jesus andando sobre as águas e aproximando-se da barca, e ficaram com medo. Mas Jesus disse: "Sou eu, não tenhas medo." Quiseram então recolher Jesus na barca, mas imediatamente a barca chegou à margem para onde estavam indo. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, eu gostaria de fazer uma aplicação espiritual deste evangelho de hoje, isto é, deste evangelho histórico, que quando a gente às vezes fala de fazer uma aplicação espiritual, as pessoas podem achar que isso aqui foi apenas um texto confeccionado, né, para passar uma mensagem espiritual. Não, este texto relata um fato histórico, mas que além do seu significado histórico, também tem um significado espiritual. E eu gostaria então de tomá-lo para nós, para a nossa reflexão, para alimentar a nossa espiritualidade. Desde ontem, quando nós começamos o capítulo 6 do Evangelho de São João, nós vimos que estava próxima a Páscoa dos judeus. É assim que já no início do Evangelho de ontem, o evangelista nos afirmava. Então nós estamos aqui num contexto pascal, e Jesus, ele aparece caminhando sobre as águas. Então aqui, sem sombra de dúvidas, é uma alusão de que Jesus é o novo Moisés. Na Páscoa antiga, Moisés atravessou o mar a pé enxuto. Neste contexto pascal, em que Jesus se prepara para instituir, para falar a respeito da Eucaristia, Jesus aparece caminhando sobre as águas. Então aqui nos mostra a soberania de nosso Senhor. Pois bem, diz então que depois da multiplicação dos pães, quando o povo ficou muito animado, porque Jesus Cristo tinha dado de comer àquela multidão, o povo começou a querer fazer Jesus rei. Mas percebe, um rei numa mentalidade humana, um rei numa mentalidade política. Ele nos deu de comer, ele satisfez as nossas necessidades mais primárias, materiais, deu-nos comida. Então o povo quis fazer Jesus rei, e aí Jesus sai, Jesus se afasta. E diz então que os discípulos desceram ao mar, entraram na barca e foram em direção a Cafarnaum, do outro lado do mar. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha vindo ao encontro deles. Eles saíram primeiro. Diz que estava escuro, soprava um vento forte e o mar estava agitado. Então, 3 situações desfavoráveis. Era escuro, e sempre o escuro nos traz alguma insegurança, porque nós não temos um controle de tudo que está acontecendo, de tudo que está presente. Então estava escuro, soprava um vento forte e o mar estava agitado.
e os discípulos ali naquela barca que tradicionalmente os padres da igreja sempre interpretaram espiritualmente a barca como uma figura da igreja. Os apóstolos na barca, os apóstolos na igreja, e a barca, a igreja, agitada pelos ventos, pelo mar bravo e naquela noite escura. É uma figura clara de um contexto de tribulação, de um contexto de dificuldade, que pode ser aqui interpretado em relação às tribulações da igreja, mas também pode ser aqui aplicado das tribulações da nossa alma. Essa barquinha aqui também pode significar a nossa alma agitada na noite escura, no vento forte, com o mar agitado. Pois bem, diz então que Jesus vem ao encontro deles. Eles acham que é um fantasma e Jesus diz: sou eu, não tenhas medo. Essa palavra, sou eu, nos faz menção ao nome de Deus, ao nome com que Deus se revelou no Antigo Testamento. Sou eu sou aquele que sou. Lembra que no mesmo evangelho de São João, quando os soldados vão à procura de Jesus, e Jesus pergunta: a quem procurais? E eles respondem: a Jesus Nazareno. E Jesus diz: sou eu. E os soldados caem por terra. Então é uma manifestação do nome de Deus, de que Jesus é Deus. Então Jesus, quando se aproxima dos apóstolos, Jesus revela que ele não é apenas um homem, mas que ele é Deus. Sou eu, não tenhas medo. E a partir então, meus irmãos, desta palavra, vamos tomar para a nossa vida. Nós precisamos, meus irmãos, não apenas intelectualmente crer em Jesus, mas precisamos também espiritualmente, existencialmente crer que nós colocamos a nossa vida não nas mãos de um homem, mas nós colocamos a nossa vida nas mãos de Deus. Sou eu, não tenhas medo. Então, naqueles contextos de escuridão, naqueles contextos de vento forte, naqueles contextos de mar agitado, nós precisamos mais do que nunca jogar a nossa confiança em Deus e dizer: Senhor, eu confio em Ti. Jesus, eu confio em Ti. Então percebe aqui, meus irmãos, e aí cada um no seu contexto de vida, na sua dificuldade às vezes familiar, dificuldade social, dificuldade de saúde, dificuldade financeira, dificuldade espiritual. Não sei quais são as tribulações pelas quais você esteja passando, medos e inseguranças. Pois bem, nesses momentos, ou melhor, esses momentos são os momentos privilegiados para nós redobrarmos a nossa confiança em Deus, que diz: sou eu, não tenhas medo, Ele está conosco. E aqui, meus santos, eu digo isso não como um pensamento positivo, mas crendo na palavra de nosso Senhor: eu estarei convosco todos os dias até o final dos tempos. Ele está conosco. E se você ama a Deus, independentemente das circunstâncias da sua vida, Ele estará como um amigo, Ele estará como aquele que providenciará para que tudo concorra para o seu bem. Diz aqui que os apóstolos, agitados, com medo, naquela barca, Jesus vem ao encontro deles, diz: sou eu, não tenhas medo. Eles queriam colocar Jesus na barca, mas quando eles menos perceberam, já tinham chegado. Isto é, a dificuldade passou tão rapidamente. Quiseram então recolher Jesus na barca, mas imediatamente
a barca chegou à margem e eles já estavam seguros em terra firme. Então, meus irmãos, redobrar a nossa confiança. Por quê? Porque, infelizmente, devido à nossa fragilidade, quando as circunstâncias se tornam difíceis, nós tendemos a fraquejar, a desanimar e a cair na infidelidade, a voltar atrás na nossa generosidade. Então não permita isso. Santa Teresinha, falando a respeito desta confiança em Deus, principalmente quando as circunstâncias são adversas. Sim, por quê? Porque ter confiança em Deus, quando tudo está tranquilo, isto é, você não está passando por nenhuma dificuldade, a sua saúde está ótima, a sua família está uma paz maravilhosa, tudo está indo ao seu encontro, tudo está acontecendo segundo as suas expectativas. Assim é fácil, assim todo mundo confia, ou melhor, assim todo mundo diz confiar. Mas confiar em Deus, na barca, às escuras, agitada pelo vento e pelo mar, aí, meus irmãos, é onde se manifesta a verdadeira confiança, mas é aí onde acontecem os verdadeiros milagres. Diz então Santa Teresinha, palavras suas: a confiança, e tão só a confiança, nos há de levar ao amor. Nunca se tem confiança demais. Palavras suas, palavras de Santa Teresinha. Nunca se confia demais em Deus. Então, se você tem uma grande confiança, peça a Deus para ter uma confiança ainda maior. Jesus, eu confio em vós, mas eu quero confiar ainda mais. Continua Santa Teresinha. Confiança, sim, muita confiança. Nunca se tem confiança demais no bom Deus, sempre e tão bom e misericordioso. Isto é, Deus que é sempre bom e misericordioso, nele nunca temos confiança demais. E se existe, meus santos, algo que mais ofende a Deus, é a desconfiança. E aqui só compreende quem ama. Imagine se você ama muito uma pessoa, se você já deu grandes provas de amor para aquela pessoa, se você tem se doado e se gastado por aquela pessoa, e aquela mesmíssima pessoa desconfia da veracidade do seu amor, desconfia da sua confiabilidade. Imagine que dor nós não iremos causar a uma pessoa que nos ama tanto assim. Pois bem, quem mais nos amou do que Jesus? Não há maior amor do que dar a vida pelo amigo. Não há maior amor do que o amor daquele que deu a vida pelos seus amigos. Então não podemos desconfiar de Deus. Então, que cada um aqui, trazendo à tona, trazendo a presença, a sua presença, as suas dificuldades, os seus medos, as suas inseguranças, que você diga: Jesus, eu confio em vós. Eu não vou, Senhor, deixar que a insegurança, que a escuridão da noite mine a minha confiança em Ti. Eu não vou deixar que ela fique minada, ruída, fragilizada. Eu não vou deixar, Senhor. O vento está forte, Senhor, e eu sinto medo de me desequilibrar. As ondas estão agitadas, e eu tenho medo que a minha barca afunde. Mas eu digo, Senhor, mesmo em meio a este vento forte, a essas águas agitadas, em meio a esta noite escura, eu digo: Jesus, eu confio em vós. Então fazer este sacrifício de louvor, este sacrifício de amor. E que, repito, que cada um, e se você agora não estiver passando por uma dificuldade, volte na sua história,
Volte àqueles tristes acontecimentos da sua vida, em que você lá atrás se desesperou, e faça como que um desagravo. Volte e naquele acontecimento diga: Jesus, eu confio em vós. Naquele acontecimento lá atrás, em que talvez você esteve muito doente e você reclamou de Deus e até disse: parece que Deus não cuida de mim, parece que Deus não ouve as minhas preces. Volte, vá lá atrás na sua história, em que você, quando estava passando por aquela dificuldade financeira, você se sentiu tentado até a recorrer a caminhos errados para sanar, para resolver os seus problemas. Ali, espiritualmente, prostre-se diante de Jesus crucificado, deite o seu rosto aos pés de nosso Senhor e diga: Jesus, eu não confiei em Ti, mas hoje eu confio em Ti, Senhor. Jesus, eu confio em Ti. Jesus, eu confio em vós. Então percebe essa atitude como que de um desagravo. Então faça isso, né? Talvez depois de você receber a Eucaristia, de você na sua ação de graças, de você então renovar a sua confiança, porque talvez você não esteja agora, hoje, passando por um problema, mas talvez você já tenha passado por bons bocados lá atrás, e você então faça esse desagravo. Meus irmãos, a própria Santa Teresinha diz, né, porque a gente às vezes pode ter uma ideia errada de confiança. Confiança assim: eu estou passando por um problema, aí eu cruzo os meus braços e confio que tudo vai dar certo, e fico esperando que tudo dê certo. Não, não é isso. Santa Teresinha vai dizer que a confiança não é uma virtude passiva, em que você fica esperando que tudo aconteça, mas é uma virtude profundamente ativa. De alguma maneira, Santo Inácio de Loyola está muito unido a Santa Teresinha, quando ele diz aquela frase da qual eu gosto muito, e que já repeti tantas vezes aqui nessa igreja: faça como se tudo dependesse de você, sabendo que o resultado depende de Deus. Então você está passando por uma dificuldade financeira, você vai, pedala Robinho, você vai atrás, tentar arrumar emprego, você vai enviar currículo, você vai tentar, pelas maneiras lícitas, conseguir de toda maneira um emprego, sabendo que Deus providenciará na hora certa. Mas como você não sabe qual é a hora certa, você vai agora. Você está doente, e você vai fazer daquela doença um caminho espiritual para se unir a nosso Senhor, e você vai confiar em nosso Senhor e saber que Ele não permitirá nada além das suas forças e nada para o seu mal. Mas ao mesmo tempo, concomitantemente, você vai aos médicos, você vai tomar os remédios direitinho, fazendo aquilo que cabe a você, mas esperando o resultado de Deus. Então a confiança é uma virtude ativa. Então diz aqui Santa Teresinha, abre aspas: a confiança não é uma virtude passiva. A confiança não exclui, antes supõe o esforço, a luta, o sacrifício. A paz de nosso Senhor se conquista na guerra. Olha aqui, que frase forte. A paz se alcança na guerra. Guerra às más paixões, guerra ao nosso eu, guerra, luta contra aquelas dificuldades que de alguma maneira querem roubar a paz do nosso coração, mas sempre em profunda confiança de que eu não estou sozinho, de que eu não estou lutando sozinho, de que eu não estou sofrendo sozinho, de que eu não estou passando pelas dificuldades sozinho, de que eu não estou rezando para nada e para ninguém,
mas que as minhas orações estão sendo acolhidas, de que as minhas orações estão sendo ouvidas, e que no momento propício, Deus dirá: cala-te, e o vento cessará, a noite se transformará em dia, ou, no caso do evangelho de hoje, a barca chegará imediatamente ao porto. Sim, porque este advérbio aqui, imediatamente, ele quer dizer algo. Não foi que a barca simplesmente chegou ao outro lado, mas que imediatamente eles saíram daquele contexto de terror, escuridão, vento forte, mar agitado, para o porto seguro. Que nós hoje então, meus santos, neste sábado, dia de Nossa Senhora, Mãe da confiança, Mãe da nossa esperança, que nós nos coloquemos, a nós e as nossas dificuldades, a nós e os nossos medos, que nós coloquemos nas mãos, aos pés de Nossa Senhora, toda a nossa vida e tudo aquilo que contém, tudo aquilo que está presente na nossa vida, e aprendamos juntamente com a nossa mãe a em Deus sempre esperar e a nunca permitir que o desespero tome conta do nosso coração. Sou eu, não tenhas medo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.